A espectroscopia foi igualmente de grande ajuda. Ao Ultropac, as hematias apareceram como montes de moedas. Ainda se encontravam relativamente bem conservadas, sendo possível a verificação das suas formas ainda que não os seus núcleos, que as definiram claramente como humanas. Às vezes, as pequenas hematias de cordeiro podem ser confundidas com eritrócitos do homem. Os camelos, por exemplo, têm hematias ovais ou elípticas não nucleadas, e os pássaros, peixes, répteis e anfíbios têm eritrócitos semelhantes, mas nucleados. A detecção última de proteína humana foi verificada seguindo a prova da precipitina. Na sondagem da hemoglobina, praticada utilizando uma técnica especial de diferenças espectrográficas, conseguimos estabelecer, entre outros, pormenores como a idade, incluindo o período fetal, 441 meses. De novo aparecia um misterioso 9, a especificidade da espécie e algumas características patológicas, como, por exemplo, uma anemia hemorrágica e secundária, a que não demos muita importância, dado que, provavelmente, se devia à perda considerável de sangue durante as torturas e a execução. A fim de não me perder em complicadas e prolixas explicações técnico-científicas, que não são o objetivo básico deste diário, vou concluir o assunto do sangue com outra descoberta. O grupo sanguíneo de Jesus de Nazaré, que foi considerado do tipo AB. Entre os muitos métodos existentes para conseguir este objetivo, escolheu-se o chamado teste de Nichols-Pereira, que permite uma identificação segura e excelente em manchas secas, seguindo o princípio de aglutinação mista 2. Este grupo sanguíneo, AB, proporcionalmente escasso entre os brancos, embora não seja estranho ou anormal. Sirva de comparação a estatística efetuada pouco antes da operação, em 1972, entre grupos humanos de raça branca em países como a França e Inglaterra. 47% pertencia ao grupo O, 42% ao A, 8% ao B e, por último, 3% tinha grupo AB. O meu companheiro levou a cabo 2 tipos de provas preliminares. A referida da benzidina e a mais fidedigna, à base de fenolftaleína. Com a primeira, a presença do pigmento sanguíneo apresentou logo a clássica cor azul intensa. Mas, conhecendo a potencial natureza carcinogenética da benzidina, foi feita a prova da fenolftaleína, 130 mg, de hidróxido de potássio, 13 gramas, e água destilada, 100 ml. Depois de ferver até o seu branqueamento, deitou 20 gramas de pó de zinco durante a ebulição e algumas gotas de peróxido de hidrogênio, 20 volumes. A cor rosa resultante demonstrou, mais uma vez, que se tratava de sangue. É claro que podíamos ter continuado com outras provas mais concludentes, mas para o cavalo de Troia isto era suficiente. N. Do M. 2. Um dos fios extraído do tecido foi mergulhado em soros anti-A e anti-B. Depois de lavada a amostra, foi tratada com células de prova A, B e U, detectando-se assim as aglutininas absorvidas. Como as hematias estavam secas, processo que destrói a aglutinabilidade, ainda que não o seu antigênio, conseguimos o mesmo fim, demonstrando a capacidade para absorver as aglutininas dos soros de reserva e assim diminuir a sua força anti-A e anti-B, da mesma forma que com os outros tipos de genes. N. Do M. Como é fácil de adivinhar, ao descobrirmos o grupo sanguíneo do mestre, fomos invadidos por uma grande excitação. De acordo com os princípios mendelianos acerca da hereditariedade, elaborados por Bernstein, um gene de um grupo sanguíneo só pode aparecer numa criança se esse gene também estiver presente num dos pais, ou em ambos. Que significava isto? Algo que, repito, nos encheu de emoção. Entre os planos do cavalo de Troia figurava também, uma vez identificado o grupo sanguíneo do filho do homem, a tentativa de descobrir o da mãe. O falecimento de José anos atrás tornava impossível determinar o grupo sanguíneo do pai terreno de Jesus. No entanto, se conseguíssemos obter uma pequena amostra do sangue de Maria, um exame genético biológico exaustivo poderia aproximar-nos do de José.
E, embora possa parecer uma blasfêmia, do ponto de vista puramente científico, o fato hipotético de encontrarmos genes comuns aos do Nazareno nos seus respectivos progenitores, tanto do tipo A como do B, talvez pudesse fornecer-nos muita luz sobre o tão controverso dilema da concepção virginal de Maria. Sei que para muitos cristãos só a menção deste projeto significará uma aberração. A fé diz-lhes que Jesus foi concebido por obra e graça do Altíssimo. Contudo, embora eu partilhe esta recusa natural, também é verdade que a ciência, quando se situa ao serviço da procura da verdade, se transforma num instrumento maravilhoso que só pode ratificar o que, segundo as Escrituras, é palavra de Deus. Entendo que o medo da verdade pode ser uma das piores fraquezas do homem. Por isso aceitamos tão delicada e apaixonante missão. Naturalmente, como cientistas, partimos da única base de que podíamos partir: não ter em consideração a teórica origem divina do Mestre. E concentramo-nos no estudo como se fosse de mais um ser humano, sujeito, em princípio, às referidas leis da hereditariedade. Eu, convencido da divindade do meu amigo Jesus, talvez tenha sido quem mais sofreu com esta experiência. Mas o resultado valeu a pena e falarei dele, longamente, na sua devida altura. Por último, os exames das mostras de sangue confirmaram o que descobríramos nos estudos dos cabelos de Cristo, mas corrigido e aumentado. A questão do sexo, como disse, foi espetacular. Eliseu pôs em prática a metodologia de Zesh, demonstrando que as manchas com fluorescência I positiva, encontradas no sangue do Nazareno, correspondiam a um indivíduo do sexo masculino, com uma acentuada masculinidade. Algo que não era preciso demonstrar em laboratório 2. Naquela altura da investigação, e de acordo com as tabelas universalmente aceitas sobre a hereditariedade, só podíamos contemplar as seguintes possibilidades, sempre com base no grupo sanguíneo descoberto: AB. Progenitores A e B igual filhos possíveis. O, A, B e AB. Progenitores A-Chab igual filhos A, B, ou AB. Por último, progenitores AB-Chab igual filhos A, B ou AB. Cabia, portanto, a probabilidade teórica de Maria e José serem A, B ou AB, entre os cálculos mais normais. N. Do M. 2 Em 1969, Zesh demonstrou que a porção distal do cromossoma I tem uma acentuada fluorescência, depois de tingido com máquina crina. Posteriormente, observar-se-ia que há homens normais que não têm fluorescência. Repief descobriria uma incidência negativa em 1,458 dos recém-nascidos masculinos. Phillips comprovou 86% de leucócitos com corpos e fluorescentes no homem e 0,5% na mulher. N. Do M. E, para acabar esta apressada revisão de algumas descobertas realizadas no tecido mortuário, me verei obrigado, certamente, a voltar a elas quando escrever acerca das aventuras sensacionais que nos foi dado viver nas fases seguintes da missão. Me referirei àquela que, do meu ponto de vista, foi a mais incrível e transcendental. Me esforçarei por economizar explicações técnico-científicas, procurando ir ao âmago da questão. Vamos ver se consigo. Como tenho repetido, além das marcas de sangue, o tecido surpreendeu-nos também com umas manchas de cor dourada, de natureza desconhecida, e que constituíam uma réplica ou cópia, faltam-me outra vez as palavras, do corpo que cobrira. As sucessivas investigações, à base de chapas fotográficas em diferentes frequências do espectro, processos de digitalização da imagem e todo tipo de explorações com o microdensitômetro, microscópio de efeito túnel, etc., lançaram 3 grandes realidades científicas. As manchas em questão constituíam um negativo fotográfico autêntico, tal como hoje o podemos entender. Além disso, a intensidade da figura gravada variava em relação inversa à distância linha-cadáver. E, como se tudo isto não fosse suficiente, o estudo das nuvens superficiais de elétrons das faces internas do lençol, as que apresentavam as manchas em questão, veio demonstrar que o desaparecimento misterioso do corpo do Filho do Homem tinha muito a ver com a manipulação do conceito de tempo. Não foram necessárias muitas comprovações ao microscópio para ver que a imagem tinha um caráter muito superficial.
Só haviam sido afetadas as camadas mais externas do linho por uma espécie de chamuscadura generalizada. Aquilo confundiu-nos ainda mais. Que acontecera no interior do sepulcro? Como explicar racional e cientificamente que um cadáver tivesse podido queimar o lençol que o cobria? E continuamos a aprofundar, cada vez mais confusos e admirados. A incrível réplica em negativo do corpo de Jesus era absolutamente estável. Com muito cuidado, submetemo-la a altas e baixas temperaturas, bem como a ação da água, mas foi inútil. Não houve mudanças nem alterações. Além disso, de acordo com as técnicas de análise de Fourier, descobrimos que não existia um único sinal de direção. Já sabíamos, pela lógica e pela exploração microscópica, que as manchas não continham resíduos de pigmentos de nenhum tipo de tinta, nem mineral nem vegetal, nem muito menos sintéticos. As chapas com radiações infravermelhas acabaram por confirmar isso. Aquilo, meu Deus! Nada tinha em comum com uma pintura. E começamos a intuir a possível origem da imagem. Mas não quisemos precipitar-nos. Eis outro dado que coincide com o que foi observado até o momento no sudário de Turim. Segundo Pia descobri-lo-ia em 1898. As nossas placas apresentavam, nas películas negativas, o positivo da imagem que tínhamos diante dos olhos, no linho. Para espanto nosso, aquele negativo fotográfico, impensável no século I, reunia todas as características que hoje atribuímos a essas imagens. Tanto a luz como a sombra e a posição direita e esquerda apareciam invertidas. Além disso, as manchas rarearam a radiação ultravioleta numa clara resposta fluorescente. Que poderia ser tudo aquilo? Como é que se podem dar circunstâncias tão extraordinárias num tecido de linho? A verdade é que só essa descoberta teria merecido toda a nossa atenção. M do M. A digitalização das duas grandes manchas, a frontal e a dorsal, converteu a imagem em milhões de dígitos.